Bom, boa tarde a todos, senhores deputados, senhoras deputadas, os que estão Só para título de ilustração, esse deputado não foi eleito como presidente, nem primeiro, nem segundo, nem terceiro, nem quarto vice. Mas eu só assumi na presidência essa aqui, cadeira como cabe, Carlos Gianazzi. essa cadeira cabe bem para Vossa Excelência e cabe bem para o deputado Obrigado, Carlos Gianazzi. Eu quero aqui cumprimentar todos os funcionários dessa casa, o público presente, cumprimentar os integrantes da Polícia Militar, os integrantes da Polícia Civil, todos os funcionários dessa casa e todos aqueles e aquelas que nos acompanham pela rede Alesp. Vossa Excelência deve perceber que eu já estou aprendendo, hoje é o meu segundo dia aqui falando nessa tribuna, que eu já estou captando um pouquinho e não estou trazendo os vícios lá da Câmara para cá, né? E quero dizer para Vossa Excelência que eu vou continuar, como eu tenho um tempo de ontem, né, que foi cortado no meio do caminho, e eu quero continuar esse debate sobre a CPI, que eu acho que é muito importante, e até para convencer Vossa Excelência de assinar esse pedido para a gente poder protocolar. Mas eu quero falar aqui, nesse pequeno expediente, senhor presidente, ao público presente, que, na data de ontem, um projeto de minha autoria foi aprovado na Câmara Municipal de São Paulo, colocando ali no território da Praça da Liberdade, acrescentando, né, o nome África, né? Então, um projeto que eu espero que o prefeito Ricardo Nunes possa sancioná-lo, que estabelece Praça da Liberdade como Praça da Liberdade África-Japão. E eu quero explicar por quê, né? A Praça da Liberdade, o nome Liberdade, senhor presidente, foi dado por conta da história do Francisco das Chagas. Francisco das Chagas era um cabo da polícia do Batalhão de Santos, negro, né? E em 1821 ele se rebelou. Veja bem, nós vivemos hoje salários indignos na Polícia Civil, na Polícia Militar, mas já em 1821 o governo vamos dizer assim, colonial, pré-imperial, né, a coroa que estava aqui no Brasil, ela já maltratava os policiais. E os policiais brasileiros ganhavam menos que os policiais portugueses. E, muitas vezes, ficava meses e até anos sem receber o seu salário. Por conta dessa rebelião do Francisco da Chaga, o Chaguinha, ele foi levado à forca. E lá na Praça da Liberdade era a Praça da Forca. As pessoas eram enforcadas em praça pública. E quando foi colocada a corda, esta quebrou. E quando a corda quebrava, era sinal de absolvição. Quebrou a corda, você está absolvido. E aí o povo gritou, liberdade! O governo mandou colocar outra corda. E esta também quebrou. E o povo falou, isto é um milagre, liberdade, liberdade, liberdade. O governo colocou um cinturão de couro, e quando este caiu ao chão, ainda exibia sinais de vida. Mesmo assim, o governo terminou matando ele a pauladas. Por conta dessa história, com o passar do tempo, a praça que era da forca passou a se chamar Praça da Liberdade. E lá nós temos a Igreja dos Aflitos, porque o primeiro cemitério de São Paulo foi o cemitério dos aflitos, porque negros, escravos, eram capturados e levados à forca ali. Então, eles viam aflitos e eram sepultados nas proximidades ali da igrejinha, que, inclusive, também fiz um pedido para o prefeito, fiz um ofício para ele solicitando 1,5 milhão de recursos para fazer a recuperação desse patrimônio histórico que nós temos ali no Beco dos Aflitos, que é a Igreja dos Aflitos, e também tem lá a Igreja Nossa Senhora dos Enforcados. Então, ali é um território negro. A comunidade japonesa chegou em 1920. E, quando nós tivemos aqui a visita da família real, o governador Márcio França, ele colocou o nome lá na estação do metrô Liberdade Japão. E a Câmara Municipal correu por conta da visita da família real, da princesa Marco, filha do imperador Akihito, né? Correio e colocou o nome Japão. Nada contra. Nós entramos numa discussão, falamos, nós não estamos querendo tirar o nome Japão. A gente quer que ele continue porque a comunidade japonesa está lá. Mas nós não podemos, senhor presidente, para terminar, esquecer da história do povo negro.
e por quanto nós aprovamos ontem esse projeto, que a gente espera que seja sancionado, colocando também o termo África ali, porque a população negra, ali nós tivemos o Pelourinho, nós temos lá a Igreja do Nossa Senhora dos Enforcados, nós tivemos a Praça da Forca, nós temos lá o Beco dos Aflitos, a Igreja Nossa Senhora das Almas dos Aflitos, e a história da nossa população negra. Então, a gente quer reafirmar, já que se tem Japão, também tem África. Bom, então, continuando a história, senhor presidente, o que ocorreu lá na Praça da Liberdade? Um empresário comprou um imóvel lá, um terreno, cerca de 400 metros quadrados, né? Demoliu o prédio. Pela oportunidade, não, deputado, só para informar que você tem 6 minutos de ontem. Sim, viu? Eu posso ficar falando aqui o tempo todo. Obrigado, presidente. É que na Câmara a gente tinha os 15 minutos e a gente pegava mais 15 do outro vereador, falava 30, né? Depois pulava 15 minutos, falava mais 15, né? Mas lá tem muita gente que quer falar sobre aqui. Não, lá não. Aqui é pouca gente. Aqui é verdade. Aqui são 94, lá são 55, Vossa Excelência tem razão. Então, o que aconteceu? Esse prédio foi demolido lá no Beco dos Aflitos, na Galvão Bueno, e com a demolição, senhor presidente, foi feito toda a remoção das estruturas muito antigas desse prédio, e aí foi encontrado 9 ossadas naquele terreno do período da escravidão, né? 9 ossadas que estavam naquele terreno, e na época o movimento negro nos procurou na Câmara de São Paulo, e nós chamamos uma audiência pública, chamamos os Institutos de Proteção do Patrimônio Histórico e Cultural, o Compresp, o IFAM, né? Ouvimos os arqueólogos que, então, fez essa descoberta dessas ossadas, e achamos por bem, então, buscar a interdição, o embargo daquela obra que estava sendo feito ali. E eu até construí um dossiê, levei para o prefeito, na época era o prefeito Bruno Covas, e falei da importância de que nós tínhamos que preservar a história, preservar o patrimônio histórico e cultural. E ele pediu, então, para o secretário de Obras, na época, secretário de Infraestrutura Urbana, Vitor Ali, o secretário de Cultura, o Alê, né, Alê Youssef, e nós fomos, então, em diligências até esse local, fizemos o embargo dessa construção, e, a partir dali, nós começamos a trabalhar para construir ali, senhor presidente, o Memorial dos Aflitos. Então, tem uma lei de minha autoria, a Lei 17.310, que é de minha autoria, que institui, na Liberdade, o Memorial dos Aflitos, né? O terreno já foi desapropriado, o proprietário não queria abrir mão dele, mas houve, então, uma avaliação judicial, né? O perito judicial fez a avaliação, houve já a emissão de posse, a prefeitura já depositou o valor desse imóvel na conta da Justiça, e agora a Secretaria de Cultura está realizando um concurso e vai premiar o primeiro, o segundo e o terceiro colocado, e o melhor projeto, aquele que ganhar em primeiro lugar, vai dar, então, origem ali, o Memorial dos Aflitos, visando preservar esse patrimônio histórico e cultural e mostrando que o território da Liberdade é um território negro, é um território onde tinha, inclusive, o Pelourinho, né? E o Pelourinho era onde os escravos eram açoitados, né? Os seus senhores recolhiam uma taxa para o governo, recolhiam uma taxa para dar as chibatadas. Então, de acordo com a quantidade de chibatadas, era o valor que era recolhido pelos senhores, simplesmente para que os escravos soubessem que eles que mandavam, né? Então, todos esses fatos faz parte da história, a história brasileira, fatos esses que ficam escondidos, que as pessoas não discutem, mas nós temos que estar sempre lembrando da nossa história, da nossa ancestralidade,
né? E eu acho que esse projeto que coloca a África, a palavra África lá, na Praça da Liberdade, é significativo, e também o Memorial dos Aflitos, que será construído lá ao lado da Igreja Nossa Senhora dos Aflitos, também é muito significativo. Muito obrigado, senhor presidente.